Bom dia, gente. Desculpa o atraso, agora resolveu tudo. Então vamos inaugurar o nosso Bibliolab, hoje com o Alex. Tanto faz, eu respondo pelos dois. Ele é graduando em Biblioteconomia aqui na ECA, com certificação em Biblioeducação. Ele pesquisa sobre a história da fundação da primeira Biblioteca Pública de São Paulo, pelo Programa de Iniciação Científica da USP, atua na Biblioteca Digital da Produção Artística da ECA USP e como técnico na Biblioteca do INSPER em orientação à pesquisa e desenvolvimento de coleção. Ele vai falar sobre notas sobre a fundação da primeira Biblioteca Pública Oficial de São Paulo. Então, muito obrigada, Alex, pela presença aqui. Vamos começar. Obrigado. Oi, gente. Eu vou passar ali. Oi, gente, bom dia. Quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer também a comissão por proporcionar esse espaço para a gente falar das nossas pesquisas. Queria adiantar que eu estou tendo uma semana um pouquinho complicada, então se eu errar, fizer qualquer coisa nesse sentido, enfim, por isso. Mas está tudo certo, vamos lá. Então, meu trabalho, nota sobre a fundação da primeira Biblioteca Pública Oficial de São Paulo, meu nominho ali, orientação com a professora Lúcia, que está aqui com a gente. Obrigada, professora. Um pouquinho sobre o contexto dessa pesquisa, a nossa colega já falou um pouquinho, Essa pesquisa foi iniciada a partir do Programa de Iniciação Científica da USP. Tive o privilégio de trabalhar ali na biblioteca da Faculdade de Direito, que foi a que sucedeu essa biblioteca pública da qual vamos falar hoje. E foi daí que essa pesquisa nasceu e hoje estou indo para o TCC com ela. Deixa eu passar mais. Então, assim, dividindo a apresentação, quase que da mesma forma que o texto do relatório final, que a gente entregou ali em agosto da pesquisa. Então, vamos falar um pouco sobre os objetivos, passar muito sucintamente dos métodos, já começar a apresentação e discussão a partir dos resultados e fazer alguns comentários finais e depois, enfim, qualquer coisa vocês podem perguntar também. Pode passar, por favor. Então, objetivo da pesquisa, por favor. Então, o que norteou a nossa pesquisa foi investigar esse processo da fundação da primeira biblioteca de São Paulo. Então, é uma biblioteca ali que é instalada no Convento de São Francisco nos anos de 1825. Então, a gente está falando de uma outra São Paulo que a gente não conhece, não dá para vê-la agora, a gente vai passar por isso também. Nesse sentido, a gente levantou alguns pontos, alguns outros nortes mais específicos que ajudaram a fazer a pesquisa. Então, primeiro, contextualizar São Paulo no período dos 1800, discorrer sobre o caráter público dessa biblioteca, entender que a gente está falando de uma biblioteca pública, mas a gente está falando de uma biblioteca pública no começo dos 800, que tipo de biblioteca é essa, no que ela se baseia. E, finalmente, levantar os processos que culminaram na criação dessa biblioteca. Então, sim, de novo, essa biblioteca, a gente tem ali os métodos, e fizemos ali um levantamento, uma visão de bibliografia, para esse objeto de pesquisa. A gente também fez ali uma pesquisa documental, Então, utilizamos ali o acervo da própria biblioteca da Faculdade de Direito, como eu já disse, que sucedeu essa biblioteca pública. A Biblioteca da Brasiliana, tivemos alguns documentos que a gente consultou de lá também, e a Biblioteca Nacional. Então, começando os resultados, tá? Então, começando os resultados, A primeira coisa que a gente precisa olhar... Então, a primeira coisa que a gente foi olhar foi essa São Paulo, que não é uma São Paulo que nos é apresentada nesse momento. A gente não anda na rua na São Paulo de 2800. Então, em conversa até com a professora ali no início, eu falei, professora, eu quero entender para ele passar um pouquinho sobre isso. E aí, enfim, a partir de bibliografia, a gente conseguiu levantar a população dessa cidade. Então, a gente tem uma São Paulo que se configurava ali com, nas palavras, inclusive, da Maria Ellis, que é essa historiadora, um pequeno aglomerado urbano. Então, a gente tinha ali em torno de 10 a 20 mil habitantes livres, Essa conta é um pouquinho difícil de chegar, tanto que tem essa média aí, que é um pouquinho, tem esses 10 mil entre que ficou. E, então, quando a gente passa por São Paulo nessa época, a gente entende que ela é uma São Paulo que ainda não se entendia
ainda, né? Ela estava descoberta nesse sentido, né? Então a gente tinha um centro que ainda estava nascendo, ele ainda estava se configurando ali como um pequeno núcleo urbano. E é até interessante olhar, por favor, uma imagem dessa época, né? Então, de novo, é uma São Paulo que a gente não consegue observar olhando na rua. Nesse sentido, essa pintura do Edmund Pink, que é um pintor inglês, que veio para São Paulo, fez ali uma exploração. E essa parte é uma parte bem quando na antiga estrada, né, que ligava a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente consegue observar aquilo que anteriormente estava posto no outro slide, esses prédios dessas ordenações religiosas, que é basicamente o que a gente consegue ver em São Paulo. Então a gente tem alguns pontos assim na imagem que é isso que destaca, né? Esses prédios pequenos aí apontando para cima. Por favor. Então São Paulo ainda é uma cidade ali pequena, né? Então a gente um levantamento da Marcílio, né, que é outra historiadora que a gente consultou. De novo, São Paulo não se conhecia enquanto se conhecia, desculpa, ainda estava se descobrindo. E nesse sentido a gente consegue até ver as possibilidades de caminho, que eram poucas, assim. Obviamente que isso há de se contextualizar, mas a gente consegue levantar também que esses caminhos não tinham, né, isso é a palavra da esposa do explorador, do naturalista George Van Lansdorff, desculpa gente, eu não sou inglês, não falho um pouquinho, mas é uma cidade que era muito silenciosa, era muito quieta nesse sentido. Então a gente passou aqui por isso, por favor. Então a gente chega, né, entender o que é essa biblioteca, e aí a gente começa com uma chamada de atenção do Barbier, que é esse refletir sobre a palavra biblioteca, né, entendendo ela de uma forma, a gente passa, né, aqui no curso, por exemplo, 4 anos chamando de biblioteca, mas o que essa palavra ainda provoca, né? Nesse sentido aí chama a atenção para que a gente repense sobre isso e verifique de uma maneira mais adensada. E aí, a partir disso, né, refletindo sobre a biblioteca e seu caráter público, a gente passa um pouquinho na história, pode entrar no slide, e a gente vai anotar que esse entendimento da biblioteca enquanto uma instituição pública, ele vem a partir do Naudet. Então, em 1624, ele faz aquele livro que aqui no Brasil ficou conhecido como Conselhos para Formar uma Biblioteca, né, essa tradução da Briquet de Lemos. E aí, nesse documento, o Naudet, né, esse bibliotecário francês, ele vai expor a biblioteca como um espaço que sempre precisa estar para o outro. Então, nesse sentido, a biblioteca não é esse lugar que pertence ao que ele chama de diretor das leituras, né? Que é a chamada, inclusive, que o Teixeira Coelho chama atenção. Então, a biblioteca, ela tendo em vista que ela é organizada, tem ali um acervo, e isso está organizado para o outro, é esse outro que importa. O bibliotecário ali é o que a gente pode chamar agora de mediador. Então, avançando um pouquinho mais na história, a gente chega ali no contexto do século XVIII e indo para o século XIX, que de fato é onde essa biblioteca de São Paulo se insere. E aí a biblioteca ela volta como um espaço que é também esse organizador de acervo, de leituras, mas sobretudo essas leituras que naquele momento eram entendidas como revolucionárias, né? Então a gente tem a partir dos ideais iluministas esse entendimento de que a biblioteca ela daria vazão a esses acervos que, enfim, não seriam facilmente encontrados se não tivessem organizados numa biblioteca. Agora a gente chega na Biblioteca de São Paulo. Então, um antecedente histórico dessa biblioteca. Em São Paulo, de fato, a primeira biblioteca é fundada ali no 24 de abril de 1825, mas um pouquinho antes disso, em 1745, teve um plano, a partir dessa instalação do Palácio Episcopal de São Paulo, que tinha ali no mapa, né, no mapa não, desculpa, na planta do palácio tinha um espaço específico que se chamava Casa das Livrarias, né? Então, livrarias era um sinônimo também de biblioteca na época, até o Barbier aponta isso um pouquinho anteriormente, mas essa construção ela não vai para frente, enfim, então São Paulo de fato só conhece essa biblioteca nesse tempo
Em 1825, desculpa. A biblioteca ela é fundada a partir de um decreto pelo então presidente da província, que a gente já vai falar um pouquinho. E aí, infelizmente, esse documento é desconhecido, a gente não conseguiu localizar mesmo no arquivo Museu da Faculdade de Direito, que hoje preserva muito desses documentos dessa época, desde a fundação da biblioteca, mas esse documento ele não é achado, ele é comentado na bibliografia, mas ele a gente não conseguiu identificar onde que ele estaria, apesar desses comentários todos na bibliografia. Então, qual que é o contexto, né, no sentido de por que essa biblioteca veio, né? Em 1822, a gente tinha um plano, então, de criação de uma universidade no Brasil. E ali, os presidentes das províncias, né, que a gente poderia chamar de um governador de estado hoje, estavam lutando ali, né, para que essa universidade do Brasil fosse para as suas respectivas províncias, né. O Lucas Antônio Monteiro de Barros, que é o presidente de São Paulo, queria, obviamente, que essa universidade viesse para São Paulo, só que São Paulo não figurava entre uma das principais províncias da época, não era uma cidade, uma província que fosse reconhecida nesse sentido, tendo em vista tudo isso que a gente já comentou sobre o próprio espaço dela. E aí, para justificar essa vinda para São Paulo, dessa faculdade, ele pensa então em criar uma biblioteca pública para a cidade. Então é por isso que a biblioteca nasce. Por favor. Então, falando um pouquinho sobre o acervo, né? A gente tem um acervo ali, um pouquinho, tem de novo ali uma variação entre os números dos exemplares que havia nesse primeiro acervo da biblioteca, quando ela é fundada. O Spencer Van Pré, que ele pontua que tinham ali 5.000, ele é muito categórico nesse sentido, só que no inventário da biblioteca, que a gente consultou e que, enfim, era instrumento meu de trabalho em 2019, quando eu trabalhava no espaço, aponta 4.200 obras, e esse inventário foi feito ali pelo bibliotecário da instituição quando ele saiu da biblioteca em 1827, né? Que é quando é criada a Faculdade de Direito de São Paulo, e essa biblioteca é anexada à faculdade. Então, falando um pouquinho sobre os primeiros livros dessa coleção, então a gente tem, né, os primeiros 1.548 volumes vêm ali do acervo de Cúria, né, que é a Arquidiocese de São Paulo, e esses livros eram, então, do Dom Frei da Ressurreição. Por favor. Tá, outra parte do acervo também era de uma outra pessoa ligada à fé católica, então o Dom Luiz Rodrigues Vilares, que, enfim, era formado em Direito por Coimbra, e ele quando morre, ele doa esse acervo à Ordem Franciscana, que recebe, e depois, né, então, com a fundação da biblioteca no próprio convento da Ordem Franciscana, esses livros são dispostos ali na biblioteca, que é arrematado inclusive pelo Lucas Antônio. Assim, ele compra esses livros e dispõe ali na biblioteca. Então, o documento que foi citado, né, o inventário da biblioteca, essa é a primeira página dele. Apesar de estar ali catálogo da primeira biblioteca, na verdade é um inventário. Catálogo porque ele não indica a localização do livro. É basicamente uma lista desse inventário, então, que a gente conseguiu consultar. Presenças, né, notáveis aí no acervo. É curioso, porque basicamente todas as origens desse acervo, tem outras, essas duas que eu comentei são as principais, basicamente vieram de pessoas ligadas à fé católica. Só que os materiais que vão ali para esse acervo, eles não são necessariamente ligados à fé católica. Tem muita coisa de história, né? A própria professora Marisa Midori, quando faz uma análise dessa fundação da biblioteca e de outras em São Paulo, ela destaca, né, que é interessante pensar que um acervo que vem sobretudo de uma origem católica, na verdade, está preocupado com outras questões. Então, alguns autores franceses ali do iluminismo aparecem nesse acervo, como D'Alembert, Montesquieu e Voltaire. Então, chegamos ali no finalzinho. A gente, assim, refletindo um pouquinho sobre
A abertura dessa biblioteca no contexto da abertura de todas as outras bibliotecas públicas do Brasil, a gente não conseguiu apresentar isso, mas está ali no texto, a gente consegue entender que, assim como as outras, essa biblioteca ela também veio como ela também veio com a intenção de melhoria da instrução da população para que se tenha ali um fortalecimento da cidade, no que diz respeito, inclusive, até apontamentos em relação à economia e coisas nesse sentido. A biblioteca, então, ela acaba, né, a sua existência, digamos assim, quando é anexada à Faculdade de Direito. Na verdade, é engraçado esse movimento, porque o que acontece, na real, é que essa faculdade é anexada à biblioteca, porque a faculdade, quando ela é instalada em São Paulo, o lugar, inclusive, que ela vai ser instalada é justamente onde estava a biblioteca, tendo em vista que esse era a justificativa da própria razão da criação da biblioteca. Tem um livro, inclusive, que fala um pouquinho mais sobre esse processo, a circulação dos livros a partir desse momento, que é o livro No Brasil, do Holloway. Ele não está citado aqui na bibliografia, mas enfim, é uma outra fonte aí interessante sobre. E nesse sentido a gente consegue entender então que a criação dessa biblioteca ela faz sentido tendo em vista todo esse desdobramento, toda essa contextualização de São Paulo, enfim, até do mundo como um todo, no século XIX. É isso. E aí as referências? É isso, pessoal. Aí tá meu lado, tá começando a crescer. Entendi quando alguém quer mandar oportunidade de trabalho. Alex, parabéns. Eu vou sair que eu vou tomar banho para esse curso, tá bom? Vai lá, professora. Tchau, tchau. Para de gravar. Para de gravar. Não tinha entendido que estava sendo gravado disso. Tinha já livros voltados para o público mais infantil, mais infanto-juvenil, porque a gente é um pouco a cara das bibliotecas públicas de hoje, né? Será que naquele livro você conseguiu perceber alguma coisa assim? Não, assim, em relação ao uso do acervo, inclusive é uma pesquisa que nunca foi realizada, a gente tentou realizar, mas assim, é quase impossível porque não tem dados o suficiente sobre isso. Então, no inventário eu posso dizer categoricamente que não tem nenhum livro ali infantil. O que tem algumas coisas nesse sentido de uma discussão sobre o que é criança, mas assim, século XIX, então não é isso que a gente entende de criança, inclusive agora. Então, o acervo mesmo, ele dizia respeito muito sobre essa constituição desse homem moderno daquela época, e praticamente nada além disso. Uma coisa bem moderna mesmo, né? Essa coisa de infância que a gente tem hoje naquela época. Isso em São Paulo, basicamente, só vive depois do primário. Não tem ninguém que tenha pensado em biblioteca pública nesse sentido anterior a ele. Legal. De nada.